Alô moçada, arroba Prof. Marcos Gomes, Twitter. Então, gente, vamos fazer mais dois exercícios de dilatação. Um agora de dilatação volumétrica e de dilatação aparente. O livro que eu uso é o livro Física, Ciência e Tecnologia, volume 2. E aí a gente vai fazer exercício da página 81, exercício número 12. Exercício número 12 tá aqui, ó. Esse exercíciozinho aqui. Um cubo metálico de aresta 20 centímetros a 0 graus Celsius, após um aquecimento uniforme, tem sua temperatura elevada em 500 graus Celsius. E a medida de sua aresta aumenta em 1%. Com essas informações, determine A. O coeficiente de dilatação térmica linear alfa do material do cubo. B. A dilatação volumétrica em centímetros cúbicos sofrida pelo cubo, usando a aproximação de que o coeficiente volumétrico é 3 vezes o coeficiente linear. E que o C, eu quero a variação percentual do volume do cubo nesse aquecimento. Gente, é uma questão que parece ser complicada. Ela pode até ser complicada, mas ela não é difícil. Então vamos fazer, gente. Primeira coisa, eu quero saber quem é o coeficiente. Como é que a gente vê quem é o coeficiente? É o coeficiente linear. Então eu estou falando de dilatação linear para o item A. Quero saber alfa. Mas aí olha só o que ele deu para a gente. Ele deu o comprimento da aresta inicial, ele deu temperatura inicial e a variação de temperatura, que é 500, que já foi dado direto. Ele te falou que a variação de comprimento sofrida pela aresta é de 1%, ó, 1% do comprimento inicial. O que é 1%? É 1 dividido por 10 ao quadrado, que é a mesma coisa que 1 vezes 10 a menos 2, porque a gente joga a potência para cima, muda o sinal do expoente. L0. Isso aqui é importantíssimo. Por quê? Porque olha só, a variação do comprimento não é o comprimento inicial vezes alfa vezes delta teta? Então olha aqui, vou usar isso aqui. Variação do comprimento é 1% do comprimento inicial. Então é 1 vezes 10 a menos 2 L0. É igual a L0 multiplicado pelo coeficiente aqui que a gente quer descobrir, multiplicado pela variação de temperatura que é 500. Show? Olha o que é igual dos dois lados aí, gente. É igual, ó, lava aqui, lavei aqui. Então vai ficar assim, ó, 500 em notação científica. Eu esqueci de fazer aqui, mas ó, fazendo rápido é 5 vezes 10 ao quadrado. Então, ele está multiplicando, ele vai passar o que, ó? Dividindo. Então, vai ficar 1 vezes 10 a menos 2, dividido por 500, que é 5 vezes 10 ao quadrado, é igual ao coeficiente. Então, ó, 1 dividido por 5 dá 0,2. 10 ao quadrado, a menos 2 dividido por 10 ao quadrado, conserva a base e subtrai os expoentes. Menos 2, 10 a menos 4 é igual ao alfa. Então, ó, vou colocar em notação científica, andei uma casa para a direita, então subtrai 1 aqui. Então, meu alfa é igual a 2 vezes 10 a menos 5 graus Celsius a menos 1. Primeiro item está respondido. O segundo item, ele quer saber qual é a variação no volume sofrida. Aí o que a gente tem que fazer? Vamos fazer variação de volume. Lembrando, ó, vou até mudar aqui a cor da caneta para não confundir. Então, ó, a variação do volume é igual ao volume inicial vezes o coeficiente de dilatação volumétrico vezes a variação de temperatura. Então vamos lá. A gente já sabe que o volume inicial é a aresta de um cubo. Então a aresta era 20, então o volume do cubo é 20 ao cubo. Por isso que é cubo o nome, não é? 20 ao cubo, 8.000 centímetros cúbicos. Em notação científica, 8 vezes 10 a terceira centímetros cúbicos.
Coeficiente de dilatação que a gente vai usar é o volumétrico, mas a gente achou o superficial. Então vai ficar 3 vezes esse 2 aqui. Então 3 vezes 2 vai dar quanto, gente? 6 vezes 10 a menos 5 graus Celsius a menos 1. Beleza. Por que eu coloquei isso aqui, gente? Porque é o seguinte, a gente agora vai descobrir qual que é essa variação de volume. Então vamos jogar lá para cima. Pegou, firmou, partiu, gente. Então vamos lá, ó. A variação do volume é igual ao volume inicial, que é 8.000, não é isso? 8 vezes 10 a terceira, vezes o coeficiente de dilatação volumétrica, que a gente acabou de calcular, que é 6 vezes 10 a menos 5, vezes a variação de temperatura, que é de 500 graus, que é 5 vezes 10 ao quadrado. E aí, a gente vai só fazer essa multiplicação boba aí, ó. 8 vezes 6 vezes 5, né? Então, ó, vou até usar a calculadora para você ver que eu não estou roubando, ó. 8 vezes 6 vezes 5, 240. Então, vou colocar aqui, ó, 240. Ó, 10 a terceira, 10 a menos 5 e 10 ao quadrado. Presta atenção. 3 mais menos 5, 3 menos 5 dá menos 2. Menos 2 e 2 dá 0, né? Então, esse e esse e esse cortam. Deu 240 centímetros cúbicos. Professor, deu muita coisa. Não, não deu porque, olha só, o volume inicial que a gente calculou aqui embaixo é de 8.000. A variação de comprimento sofrido é de 240. Então, é uma pequena fração. Então, o item C ele quer saber a variação percentual do volume sofrido. Então, eu vou pegar o quanto ele variou, que é 240, e vou dividir por o comprimento, o volume inicial, que vai dar quanto? Olha só, gente, 240 dividido por 8.000 dá 0,03, certo? Isso aqui está em decimal. Se eu quiser em porcentagem, eu vou ter que multiplicar por 100. Então, multiplicando isso por 100, ó, vai dar 3. Ó, 3. Então, essa variação percentual é de 3%. É isso. Essa foi a primeira questão. Show de bola, né? Agora, a gente vai lá para a página 84 e vamos resolver a questão número 18. A questão número 18 é essa aqui, ó. Vamos lá. Um frasco de vidro tem capacidade volumétrica de 540 centímetros cúbicos a 20 graus Celsius. Verifica-se que, colocando um determinado volume de mercúrio a 20 graus Celsius, qualquer que seja a variação de temperatura, o volume da parte vazia do frasco não se altera, sendo 9 vezes 10 a menos 6 graus Celsius a menos 1, coeficiente de dilatação linear, presta atenção, do vidro, e 180 vezes 10 a menos 6 graus Celsius a menos 1, o coeficiente de dilatação volumétrica do mercúrio, determina o volume do mercúrio a 20 graus Celsius colocado no frasco. Então, para quem não entendeu, é o seguinte: colocou-se no frasco mercúrio. E esse mercúrio, ele não ocupa o volume todo do frasco. Então, fica uma parte vazia. Só que, apesar dos dois terem coeficiente de dilatação diferentes, o que a gente percebe? Que, segundo a questão, não há mudança nesse volume vazio. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou tratar de volume aparente, gente. Então, vamos esperar o foco aparecer aqui na nossa... Aqui, apareceu. Então, olha só. Primeira coisa, nessas situações de dilatação aparente, eu vou dividir os dados de cada um. Então, aqui eu tenho um frasco de vidro e o mercúrio. O volume inicial do frasco é 540, temperatura inicial para os dois é a mesma. O coeficiente de dilatação do frasco que ele me deu foi o linear, mas como eu estou falando de dilatação volumétrica, que é a dilatação aparente, eu vou ter que converter isso em coeficiente volumétrico. Multiplico 9 vezes 3, vai dar 27 vezes 10 a menos 6 graus Celsius a menos 1. Beleza. O mercúrio, eu quero saber qual é o volume inicial dele. Eu sei que a temperatura inicial era igual a do frasco.
E o coeficiente volumétrico do mercúrio já foi dado direto, ó, não precisa calcular. Isso aqui é uma questão de interpretação. Primeiro você interpreta os dados, depois você entende o que a questão está te pedindo. Então vamos lá, o que a gente tem que saber? Aquela variação sofrida aparentemente, então a gente vai pegar a variação que o mercúrio sofreu menos a variação do frasco. Então, sempre vai ser assim. Então, vamos lá, gente. É a mesma coisa, são as mesmas equações. O que aparece aqui é o seguinte, que como não há uma mudança no volume vazio, então a variação aparente do volume é igual a zero. É isso que ele está falando. Então, não mudou nada. Não mudou nada. Então, olha só. A variação do mercúrio, aquela mesma equação, gente, ó, lembra, ó, variação do volume é igual o volume inicial vezes o coeficiente volumétrico vezes a variação de temperatura. Mesma coisa. Agora vamos lá aqui, ó, continuando aqui a questão. Eu tenho, isso aqui é o item A, tá, gente? Aí é o seguinte, a variação do mercúrio, volume inicial do mercúrio, aliás, não é 5, do mercúrio primeiro, ó. Então vou colocar V0 do mercúrio, vezes o coeficiente do mercúrio, que é 180 vezes 10 a menos 6, vezes a variação de temperatura, que é Δθ, que ela vai ser igual para os dois, menos a variação do frasco, então vai ser 540, vezes o coeficiente do frasco, que é 27 vezes 10 a menos 6, vezes a variação de temperatura, que é igual para os dois. Professor, tá ficando complicado. Então, presta atenção, gente. Quando você montar uma equação, tenta resolver ela. Então, vamos lá, ó. Eu vou pegar esse 540 e jogar para o lado do zero. Se ele está negativo, ele vai passar o quê? Positivo. Então, vai ficar assim, ó. 540 vezes 27 vezes 10 a menos 6 delta θ. Vou deixar assim, eu ainda não vou resolver não, tá, gente? É igual a volume inicial do mercúrio vezes 180 vezes 10 a menos 6 vezes variação de temperatura. Olha o que é igual dos dois lados, gente. É igual a variação de temperatura e 10 a menos 6. Agora ficou bonito. Porque se eu quiser saber o volume inicial, o 180 está multiplicando, ele vai passar para o outro lado fazendo o quê? Dividindo. Então vai ficar assim, ó. 540 vezes 27 dividido por 180 é igual ao volume inicial do mercúrio. Logo, quem é o volume inicial do mercúrio? Vou pegar a calculadora. Então vamos lá, ó, gente. 540 vezes 27 dividido por 180 dá 81. Então, 81 centímetros cúbicos, porque eu estou falando de volume. Olha só como é que é a primeira questão, ela parece ser complicada, mas ela nem tanto é, né, gente? É só na hora de interpretar e tirar essa situação aí que você se depara com essa questão. Aliás, não era item, era só isso mesmo. Essa era a questão. Então, show de bola. Fechamos mais uma questão. É isso. Dúvidas? Olá, Prof. Marcos Gomes no Twitter. Aparece lá. Me segue, dá um oi. Show? Até a próxima.